Olá, eu vou mostrar como que se faz um cubo no After Effects, um cubo em 3D. Aqui no caso, eu fiz primeiro o desenho no Illustrator. Eu desenhei as 6 faces do cubo e cada face está numa camada. E cada camada já tem um nome respectivo da face. Então eu desenho no Illustrator, mas eu poderia ter feito o cubo direto lá no After Effects. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o After Effects e vou importar esse arquivo do Illustrator. E quando eu importar, as camadas elas vão continuar com o mesmo nome. Então por isso que é importante a gente dar um nome para as camadas. Então eu estou aqui com o After Effects aberto e eu vou criar uma nova composição. Eu tenho o projeto aberto, eu vou criar uma nova composição. Então eu venho aqui em Composition, New Composition, e a composição que eu vou criar pelo preset vai ser HD TV 1080 29.797, 6 segundos, fundo preto. Eu vou dar OK. Dei o OK aqui. Então eu tenho a minha composição. Então no caso, eu poderia ter desenhado as faces do cubo aqui mesmo no After Effects. Mas eu vou importar aquele arquivo do Illustrator. Então para importar eu posso vir aqui em File, Import ou Command I, ou eu posso clicar aqui, ó. Clico aqui, Import, File. Eu vou pegar o meu arquivinho do Illustrator, Open. Aqui, isso aqui é importante, eu não posso colocar footage, porque se eu colocar footage, as camadas vão se fundir. Então eu vou colocar Composition, no caso eu vou manter o tamanho da camada. Quem tem o antigo, o After Effects antigo, seria a opção Composition Retain Layer Size. Então aqui eu vou deixar o tamanho da camada. Por quê? Porque a camada já vem no tamanho certo, com o ponto de ancoragem no centro. Eu vou mostrar mais para frente o que é ponto de ancoragem. Eu vou dar um OK aqui. Então eu importei o meu arquivo. Tem aqui uma visualização desse arquivo. Eu tenho as camadas aqui, que eu posso arrastar essas camadas na timeline. Mas olha o que vai acontecer se eu arrastar as camadas para a timeline. Elas vão ficar todas centralizadas. E eu não quero isso, eu quero que elas já fiquem naquela posição da montagem do Illustrator. Então eu vou dar um Command Z aqui e voltar. Então eu tenho o Comp1, que é aquela composição que eu criei. O que eu vou fazer? Eu vou abrir, porque quando eu importei vieram as camadas e veio um pré-compose do arquivo de Illustrator. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques. Então eu estou dentro do pré-compose. Tem as camadas aninhadas aqui dentro. Então eu tenho minha composição original e o pré-compose do cubo. Seleciono tudo, Command A, Command C, volto para o Comp1 aqui no caso, embaixo, né? E dou um Command V, eles vieram na posição. Eu posso posicioná-lo aqui melhor, aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar P, que é o atalho de posição. Só para vocês verem aqui, eu tenho dois valores, ó, eu tenho o X e o Y. Quer dizer que essa composição, ela está em 2D, ela é bidimensional. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ela fique em 3D. Então eu tenho esse íconezinho do cubo aqui, eu vou pegar e vou marcar todos eles aqui. Deixa eu apertar U para que eles fiquem em 3D. Então agora se eu apertar P, eu tenho 3 valores. O X, o Y e o Z, que é a profundidade.
O próximo passo vai ser a montagem do cubo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou montar o cubo, vou mexer nas faces, organizar, deixar ele 3D, mas antes eu tenho que mexer nos pontos de ancoragem. Eu vou clicar fora aqui, selecionei. Clico aqui, selecionei. Se apertar Command mais, ele dá o zoom. Então o que eu vou fazer? Eu venho com essa ferramenta aqui em cima, essa ferramenta aqui em cima, Pan Behind. Clico nela e eu vou posicionar o meu ponto de ancoragem. Todos eles vão estar alinhados pela base aqui, ó. Depois eu vou dobrar como se fosse um cubo de papel. Aí eu vou tentar aqui, para que ele grude certinho, eu aperto Command, que ele gruda no cantinho. A mesma coisa aqui, clico nesse, aquela ferramenta, desloco aqui, aperto Command, grudou, clico nesse daqui, venho aqui, aperto Command, grudou, esse aqui é a mesma coisa, aperto Command, grudou. Então esse daqui eu coloquei o ponto de ancoragem aqui no vermelho, no laranja coloquei o ponto de ancoragem aqui, no verde coloquei o ponto de ancoragem aqui e no azul o ponto de ancoragem aqui. Que depois ele vai, quando eu dobrar, ele vai dobrar em função do ponto de ancoragem. Agora o amarelo, eu vou deslocar o ponto de ancoragem, apertando Command até aqui. Então eu tenho já os pontos de ancoragem localizados para que eu possa dobrar o meu cubo. Quando eu importei aqui o Active Camera, seria uma câmera vista de frente. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que virar o cubo, porque ele está de frente para você. Eu quero que isso daqui, essa face, ela funcione como uma base. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Primeiro, como eu importei o arquivo do Illustrator, Illustrator é vetor, é resolução independente. É importante eu marcar isso aqui, ó. Essa estrelinha, que ele vai, se você clicar nessa estrelinha, sempre que você aumenta o desenho, ele reinterpreta o vetor e rasteriza novamente e mantém com boa qualidade. Então eu vou marcar na estrelinha em todos eles aqui, ó. E agora eu vou pegar e vou parentear. O que é parentear? É ligar um elemento no outro. Então tudo que eu faço nesse elemento em que o segundo elemento foi ligado, se eu fizer alguma alteração, vai alterar também o elemento que estiver parenteado. Então é como se fosse um vagão, uma locomotiva de um trem. Então eu vou parentear aqui, eu vou pegar o vermelho, selecionei o vermelho, direita, e eu tenho esse espiralzinho aqui, ó. Eu vou pegar essa espiral e vou parentear na base. O verde, a mesma coisa. Parenteei na base. O laranja, mesma coisa, parenteei. Eu clico no espiral e arrasto até o nome. O azul, vou parentear também. Outro jeito de parentear é clicar aqui, ó, onde está nome. Eu vou colocar base. Ele também parenteia. A base não está parenteada em ninguém porque ela que vai comandar todos os outros. E esse de cima, eu vou parentear no fundo aqui, no azul. Porque ele vai dobrar em função do azul. Então eu venho aqui e parenteio o topo
no fundo. Então, como estão todos parenteados aqui, todos parenteados na base, então se qualquer ação que eu fizer para a base, vai fazer em todos. Então, por exemplo, eu vou mexer aqui eu vou apertar S, que é a escala, e vou aumentar a escala. Olha o que acontece. Como eles estão parenteados, eu mexo na escala da base, todos estão parenteados na base. Eu mexo na escala da base, todos eles se movimentam, se aumentam a escala juntos. Agora eu vou posicionar o cubo aqui para que a base fique funcionando como base mesmo. Então o que eu vou fazer aqui? Estão todos parenteados com a base. A vista da câmera é uma vista frontal. Então eu vou fazer o seguinte, para que a gente veja em perspectiva, onde está Active Camera, eu vou colocar essa aqui, ó, Custom View. Então essa é a minha vista. O que eu vou fazer? Eu vou girar essa base, onde todos estão parenteados aqui, para que meu cubo fique de frente, né? Então eu venho aqui na base, aperto R, Rotation, e vou girar aqui em negativo 90 graus. Então é menos 90. Menos 90. Menos 90 graus, aperto Enter. E agora eu venho aqui vou voltar para Active Camera. Vou voltar para aquele Custom View que é melhor para a gente montar o cubo. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou pegar, vou aumentar a escala da base. E agora eu vou girar cada uma dessas faces aqui. Então eu vou começar pelo vermelho aqui, direita. Vou apertar R, Rotation, e vou rodar o Y aqui, ó. Y, 90 graus. Agora, azul, eu vou rodar o X, aperto R. X, vou rodar, deixa eu ver se é negativo ou positivo. Vou rodar 90 positivo, girar 90 graus positivos. Agora, o verde, R, rotação. Vou girar o Y, menos 90. A frente, no caso vai ser o X, né? A esquerda, R. No caso vou mexer no X. ,90 negativo. Menos 90. E aqui, esse amarelo aqui está parenteado na base, no fundo, no azul. Então aqui eu vou girar R 90 graus. 90 positivo. Então eu tenho o meu cubo feito aqui. Então agora eu vou selecionar aqui a base. Se eu apertar U, eu fecho todas as camadas. Apertar Ctrl A, Command A, aperto U, elas ficam todas fechadinhas aqui, ó. Agora eu venho na base, seleciono a base, clico na setinha, deixa eu voltar para aquela primeira ferramenta que é o Selection Tool, que é o Y, o atalho. E vou descer aqui. Então eu tenho o meu cubo montado. Eu já poderia animar o cubo a partir do cubo que eu tenho aqui, né? Bastaria eu girar, eu quero fazer o cubo girando em torno do eixo Y, como se fosse a Terra. Então bastaria eu animar a rotação da base, mas eu quero ir além.
Eu quero fazer um controlador, seria um elemento, um objeto nulo que controla todo o cubo. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui em File, deixa eu colocar as quatro vistas aqui. Venho aqui em 4, onde está One View, vou colocar 4 Views aqui, né? Então eu vejo quatro vistas, a vista que eu estava, a vista atual, e mais três vistas ortográficas. Então aqui no caso eu vou criar mais uma camada. Tudo que você cria no After, todos os elementos novos são camadas. Então eu venho aqui em New, eu vou criar um objeto nulo. Um objeto que ele não renderiza, ele funciona mais como controlador mesmo. Então eu criei um objeto nulo. Observem que aqui ele aparece de frente em todas as vistas. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não está em 3D. Então eu venho aqui no Null, colocar aqui para cima, e vou habilitar o 3D. Quando eu clicar no cubinho aqui, vocês vão ver que vai mudar aqui. Vai ficar tridimensional, né? Vai ficar em perspectiva. Cliquei aqui, ele ficou em perspectiva, né? De frente, direita, de cima. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou mexer na posição do objeto nu para que ele fique no centro do objeto. E para que eu veja o objeto melhor, inclusive vai ser mais interessante depois quando a gente for linkar, que eu vou fazer como se fosse uma vinhetinha no canal de TV. Então geralmente vinheta de canal de TV que fica aparecendo na tela, elas são meio transparentes para não cobrirem a tela. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou apertar T, que é opacidade, e vou diminuir a opacidade de todos aqui ao mesmo tempo, né? Selecionei tudo, selecionei todos aqui, vou deixar 50% de opacidade. Então se eu fizer, se tiver todos selecionados, se todos estiverem selecionados, se eu mexer em um valor, mexe em todos, né? Então eu volto para o null e agora eu vou posicionar aqui, ó, ferramenta Selection Tool, V, aí eu vou posicionar aqui, ó, no centro. Eu posso apertar P se eu quiser ver o valor certinho. Era 1920 por 1080, né? Ó, então tá na posição certa aqui, ó. 960 por 460. E aqui também já tá. Deixa eu ver aqui, apertar. Tá tudo certinho. E o Z tá no 000. Então o que que eu vou fazer agora? Como ele vai ser um controlador, eu vou pegar a base, onde todos estão parenteados, e vou pegar a espiral, e vou arrastar até o nu. Então o nu agora funciona como se fosse um controlador. Então agora eu vou animar o nu. Então o que que eu faço aqui? Aperto. Eu vou criar uma câmera. Deixa eu criar uma câmera. Então eu venho aqui em Layer, New, Câmera. Eu tenho vários tipos de câmera aqui, ó. Vou pegar uma de 50 milímetros aqui. Aí vou dar um Tool Node, seria a câmera, e um Target. Eu vou dar um OK. Então eu tenho a minha câmera aqui. Onde está a câmera View? Eu dou uma clicadinha aqui e vou colocar Active. Onde está Custom View? Ó, marquei aqui e vou colocar Active Camera. Então agora eu vou ter que posicionar essa minha Active Camera ativa. Vou colocar um View aqui. Eu posso usar essa ferramenta aqui, que vai controlar minha câmera, né? Então aqui, ó, se eu clicar aqui, é que ela vai afastar a minha câmera. Que ele vai
mexer no ângulo. E eu posso controlar por aqui também, ó. Deixa eu colocar aqui duas vistas. E nessa daqui eu vou colocar o Custom View aqui. Então eu tenho a minha câmera aqui, ó. Então eu posso controlar por aqui também, ó. Então aqui eu tenho o Transform. Eu tenho aqui o ponto de interesse seria esse target da câmera. E o position seria a posição da câmera mesmo, né? Então eu venho aqui, comand menos. Aí eu posso posicionar minha câmera aqui. Por exemplo, no Y aqui, ó, vou mexer nesse valor do Y. Ou na posição do Y mesmo. Pegar um pouquinho mais de cima, ó. Posso mexer no Y no ponto de interesse também. Mas agora eu vou usar essa ferramenta aqui que eu acho mais interessante. Deixa eu voltar para o Active Camera. Deixa eu girar por aqui. Eu acho que aqui tá bom. Então agora eu vou pegar o objeto nulo. Objeto nulo. Vou apertar R, Rotation, e vou fazer uma animação. Eu vou animar o objeto nulo diante da câmera. Clico aqui no Y Rotation. Ele vai começar com 0 voltas. Posso apertar End no teclado numérico ou vou até o final aqui com o meu playhead, né? Aperta End no teclado numérico. E no final aqui eu vou colocar 6x, seria 6, como se tivesse dado 6 giros. Aperto Home, eu venho aqui em Preview e vou testar minha animação. Deixa eu mexer aqui. Que eu estou usando o tablet, é meio sensível, é ruim para. Estou usando a mesa digitalizadora. Então vamos testar aqui, ó. Então seria meu cubo girando. Agora eu vou clicar aqui nesse quadriculado aqui para ficar com fundo alfa. Porque se eu quiser importar depois ali no Premiere, fazer um link dinâmico no Premiere, ele vai aparecer com fundo transparente. Então vem aqui, arquivo, salvar. Então está feito o cubo. Eu salvei o meu arquivo aqui, está salvo. Mas não basta salvar o arquivo, porque não é só o projeto. Eu tenho os arquivos que eu importei. Então se eu simplesmente salvar o arquivo, fazer um backup do arquivo, gravar no pendrive, depois quando eu for abrir de novo, se não tiver o link, ele não vai funcionar. O link é o arquivo do Illustrator. Então o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em File, deixa eu ver onde que é, aqui ó, nessa versão é aqui, Dependencies aqui. Na mais antiga já aparece direto aqui Collect Files. Collect Files, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os arquivos, os links, clipes, arquivos de vetor, arquivos de imagem e vai colocar tudo numa pasta, tudo linkado no projeto. Então eu vou colocar aqui All, vou dar um Collect e vou definir a pasta onde eu quero salvar. Vou salvar aqui dentro da pasta projetos, vai ter o projeto cubo e vai ter uma outra pasta cubo folder. Aí dou um save aqui, ele está coletando os arquivos.
Então agora aparece aqui, ó, essa pastinha Footage Cubo Base Layers aqui. Então ele ficou com o link pronto aqui, né? Já tudo com os links certos. Então a pasta Cubo Folder está dentro da pasta Projetos Cubo Folder. Aí eu posso ficar tranquilo.